Eu quero ler para vocês aqui a palavra que veio no nosso devocional do dia de hoje, Provérbios 15:3. A palavra do Senhor diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Em outras palavras, está olhando para todos, em todo tempo, em todo lugar, esteja o que estiverem fazendo. Em outra mensagem bíblica, a palavra do Senhor diz: os olhos de Deus estão como chamas de fogo, contemplando toda a terra. Algumas pessoas, elas pensam que Deus não observa e até duvidam. O salmista Davi, certa vez, ele disse assim: Deus, eles pensam que o Senhor não está vendo. Eles dizem assim: onde está o teu Deus? Será que ele está observando? Davi estava ali chamando a atenção do povo, dizendo assim: vocês é que pensam que Deus não está vendo. Se a gente for olhar para o comportamento do mundo hoje, a gente vai ver que as pessoas, elas são enganadas quando pensam, algumas até que Deus não existe e outras até que Ele existe, mas que Ele não está nem aí. Tem gente que acha que Deus fez a terra, entregou aí, foi embora e acabou-se. Não. A terra pertence a Ele e tudo que nela existe. Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele espera, Ele dá oportunidade, que é para depois não ter a desculpa: não, mas eu não tive chance, não, mas eu não ouvi falar do Senhor, não, mas eu não te conhecia, uma série de coisas assim. E essa palavra dizendo que Deus está olhando sobre tudo, irmãos, a gente começa a analisar. Se você começar a pensar sobre a vida, você vai ver o cumprimento da palavra de Deus em tudo na vida. Tudo na vida. Você veja bem, quando nós passamos a olhar a história da humanidade e começamos a olhar a história daquelas pessoas que só fizeram mal, veja como foi que eles terminaram. Veja como é que vive hoje, no seu dia, na sua vida, no seu corre-corre do dia a dia. Observe as pessoas que não têm amor no coração, como é que elas vivem. Observe aqueles que não têm Deus, como é que vivem. Se você olhar direitinho nos olhos de uma pessoa que não tem Deus, você vai ver uma tristeza que está ali embutida dentro daquele olhar. Não há um brilho, não há um raio de esperança. Ainda ontem, no final do culto lá, eu falei assim para a pastora Anja, falei: filha, a gente tem Deus, enfrenta as lutas que enfrenta. Imagine quem não tem. Como deve ser triste uma pessoa enfrentar uma dificuldade na vida e não tem por quem clamar. Porque se ela não crê, ela não vai clamar, porque ela pensa que não existe, então ela vai clamar para quem? É como se você caminhasse sozinho sem ter ninguém para lhe ajudar. É as pessoas que são de pensamento antropológico, que acham que ela é o centro das atenções, ela que tem que fazer tudo, ela que pode tudo. E na verdade isso não é verdade, porque tudo na vida tem um dono e tudo na vida tem um pai e uma mãe. Até uma fruta que nasce de uma goiabeira, a goiaba é filha da goiabeira, nasceu daqui dali. É uma lei estabelecida por Deus que ninguém pode mudar ela. Então, quando a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre todos, os maus e os bons, está dizendo assim: Deus está prestando atenção no que você está fazendo. Aí vem a palavra de Deus respaldando no livro de Apocalipse, falando dos livros dos acontecimentos, das coisas que são anotadas. Então, as pessoas que vivem com isso no seu coração, elas vivem em paz, porque elas sabem que tem um Deus que é galardoador, que é recompensador, que é abençoador daqueles que temem Ele, daqueles que obedecem a Ele, mas que também observa que faz o mal. Qual é o resultado de quem faz o mal? Receber o mal, porque quem planta vento colhe tempestade. O que é que a palavra de Deus diz? O ímpio tem vida curta. As pessoas que vivem no mundo do crime, no mundo do pecado, elas têm a vida curta. Além de ter uma vida atribulada, elas têm uma vida curta. E quando a palavra de Deus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Deus nos dá ainda nesta vida uma vida calma, tranquila, em paz, em abundância. Mas aqueles que não vivem assim, do que é que adianta alguém ter um comportamento errado, viver roubando, enganando,
e não ter paz, e não poder estar em canto nenhum, que todo mundo que ele olha pensa que é um inimigo, que ninguém pode se aproximar dele, que pensa que veio lhe fazer o mal. Pessoas que vivem assustadas, com medo de tudo e de todos. Agora a paz de Jesus Cristo, diz a palavra, é a paz que excede todo entendimento. Então, em meio a essa palavra, nós temos que compreender que estejamos nós, onde estivermos, os olhos de Deus estão sobre nós. Se você faz o bem, estende a mão a uma pessoa que precisa. Se você faz o bem, estende a mão a quem está passando por dificuldades. Até nas suas orações, orando por aqueles que precisam de orações, Deus vai estar contemplando e vai estar feliz com você. Como é que eu vou identificar um filho meu? Porque ele é nascido na minha casa, porque ele tem as minhas características, porque ele convive comigo, porque meus olhos estão sobre ele, observando que ele realmente tem características que são minhas. Então, quando nós servimos a Deus, nós temos as características de Deus. E compreenda-se por isso os frutos e os dons do Espírito Santo. E quem não tem? Alguém pode dizer que uma pessoa maligna que vive matando, roubando, é filho de Deus? Ninguém diz. Todo mundo diz, não, é um bandido, é um filho do diabo. Já caracteriza ele assim. Então, quando você tem um procedimento, uma maneira de ser, que as pessoas olham para você e falam, fulano tem um coração bom, é Deus por ir na vida dele ou dela, você começa a ter uma identidade que as pessoas lhe dão, porque o Espírito Santo lhe deu essa identidade de ser caracterizado como filho ou filha de Deus. E o que é que isso vai trazer para a sua vida? Só Deus sabe o quanto é bom servir a Ele. E aqueles que servem sabem disso. E aqueles que andaram no pecado e hoje andam com Deus, percebem a grande diferença. A própria palavra diz, e aí vocês perceberão a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Encurtando aqui a mensagem, vale a pena andar debaixo dos olhos de Deus, sendo bom, para ser abençoado por Ele. Os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus são para os bons, são para os deles, são para os que são chamados filhos e filhas dele. Coloque isso no seu coração, entendendo que tem recompensa por você servir a Deus. Não importa se tem perseguição, não importa se tem lutas, nada disso importa. O importante é que quando você estiver na luta, você sabe que pode contar com Ele, que na perseguição você tem Ele para te livrar e te abençoar. E depois de tudo isso, tem a sabedoria que o Espírito Santo nos dá para sabermos entrar e sair de cada situação. É muito bom servir a Deus, não tem nada melhor. A fé que nós professamos, ela nos traz uma paz tremenda, algo extraordinário, que em outros tempos não tínhamos quando andávamos nas trevas. E essa paz, só quem tem para dar é Ele, Jesus Cristo. Pastor Ângelo. Glória a Deus. E a gente tem essa paz, né? Em Deus, que é saber que o nosso Senhor sabe de tudo. É muito lindo o momento em que o salmista, no Salmo 139, declara: trevas e luz são para ti a mesma coisa. Não tem como esconder nada de Deus. Isso acalma o nosso coração quanto a qualquer coisa que preparam contra nós e ao mesmo tempo nos alerta e nos disciplina a fazer exatamente o que Deus quer e a estarmos como Deus quer, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, ninguém esconde nada dEle. Em uma situação de injustiça, talvez você tenha vivido um momento, por exemplo, que não teve nenhuma testemunha, né? Estava lá você e a pessoa te fez mal, não tem nenhuma testemunha. Ninguém pode testemunhar que, por exemplo, você foi injustiçada naquela situação, não estava lá, mas Deus estava. Ele vê tudo. Assim como nós, em nossas ações, não podemos esconder de Deus. Ele sabe de cada coisa que a gente faz. Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim: eita, essa pessoa está toda certinha, mas Deus sabe das falhas dela, né?
A gente não tem como fugir do olhar do Senhor. Ainda nesse salmo, o salmista diz: para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Lembro-me de um momento em que eu tive uma visão em sonho. O Senhor me fez lembrar, eu tinha por volta de 16 anos, e o Senhor me mostrava eu naquela calçada que eu sempre ficava, com alguns amigos, brincando. E eu olhava para o céu e via um olhar sobre as nuvens, passeando pela terra. E eu comecei a me desesperar porque aquele olhar não me via. E todo mundo vinha ao meu encontro e eu fixada com os olhos para cima. Vocês não estão vendo? Ninguém via. E eu dizia: eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui. E ele não me via. E eu fui pedir ao Senhor uma resposta na palavra dele. O Senhor me levou para um versículo que diz: os olhos do Senhor passeiam pela terra procurando os justos. O Senhor estava dizendo: filha, naquela época você estava longe de mim. Você não estava na minha presença. Sabe, irmãos, nós temos tanto que agradecer, tanto que agradecer por termos esse Deus, o nosso Deus, que tudo vê, que tudo sabe, ninguém esconde nada dele. Ele é justo e fiel e cuida da gente. Eu aprendo muito quando eu mesmo erro. Sabe, quando você mesmo erra e não quer que ninguém saiba, né? Assim, a gente falha, não quer que ninguém saiba, a gente comete algo que a gente não queria que fosse essa visão que as pessoas tenham de nós. Aí você vai lá e diz: é Deus, mas do Senhor não tem como esconder, não. Eu tenho aqui que confessar tudo e pedir perdão e pedir ao Senhor para me ajudar. Nós estamos aqui sendo ministrados no início com este versículo que o pastor nos entregou. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando maus e bons. Talvez você diga: Deus, o Senhor não está vendo o que essa pessoa está fazendo? Você se coloca na condição de um filho que busca agradar a Deus, que erra, mas que pede perdão, que se esforça para estar da maneira que Deus quer que você esteja. Você vê alguém praticando maldade, alguém usando, sabe, de injustiça, alguém até se dando bem em cima dessas situações, e você chega a perguntar: Deus, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Não está vendo o que está acontecendo com aquela pessoa? E aí você vai lembrar que Deus está vendo tudo. Aleluia. Deus vê tudo. Ele sabe de tudo. Ninguém esconde nada do Senhor. E isso ao mesmo tempo que é um consolo, é um ânimo, é um fortalecimento para quem serve a Deus. Porque Ele é justo, porque Ele sabe a hora certa de agir. Ao mesmo tempo, a palavra diz que Ele é longânimo, como já ouvimos nesta manhã também. O Deus que dá oportunidade, sabe? E isso é para hoje você dizer: Senhor, eu fico perguntando, como a Silvana está dizendo, eu fico perguntando isso a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Deus, cadê a sua ação nessa situação? Ele tudo vê e tudo sabe. Vou repetir: Ele tudo vê e tudo sabe. Ele tudo vê e tudo sabe. E sabe tanto que sabe até o que já está preparado contra nós. Você não sabe. Sabe quando você tanto sabe, né? Falando aqui nessa ministração, mas quando estão fazendo algo e você nem sequer imagina, Deus já sabe. Deus já sabe. Deus prepara. Deus avisa. Deus direciona. Você conta com esse Deus, oh glória. Deus trabalha. E talvez o Senhor está falando tanto isso com nós exatamente porque você fica indignado com situações que você vê. Você fica chateado em ver pessoas más se dando bem. Mas acredite, Deus é justo e Ele é fiel. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Aleluia. É por isso, irmãos, que estamos ao vivo, Maria Lúcia.
É por isso, irmãos, que quando nós sequer cogitamos em agir de forma que não agradaria a Deus, a gente já fica: Deus, por favor, chega aqui, Senhor, eu não quero pensar assim, eu não quero agir assim, Senhor, porque eu sei que isso não te agrada, e eu sei que por mais que ninguém saiba exatamente, ninguém sabe o que eu penso, o que eu estou sentindo, mas o Senhor sabe. Então você já está se posicionando como aquele que sabe que o teu Deus te sonda. Ele me sonda. Ele sabe o que eu sinto, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu estou planejando fazer. E é nesta hora que a gente diz: Deus, eu quero que o seu olhar esteja para mim como um olhar de um pai que se agrada de um filho. Olhar de um pai que olha para a gente e diz: é isso aí, filho. Você está se esforçando, você está indo bem, você está me buscando. Nós estamos falando nesta manhã sobre o agir de Deus em situações que nós não vemos, mas que Ele vê. O agir de Deus em coisas que já se passaram e que para você ficou por isso mesmo. Deus nem viu. Ele viu. Ele viu. Quantas vezes nós testemunhamos de coisas, por exemplo, que machucaram a gente lá atrás, que você diz: Deus, ninguém viu o que fizeram comigo, tá machucando. Passa o tempo, lá na frente você vê a ação do Senhor. Lá na frente você vê o que Deus promove em cima daquela situação. Eu quero te dizer em nome de Jesus que deixa o teu coração receber refrigério, receber a paz do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Deixa o seu coração sentir o cuidado desse Deus que vê tudo em todo tempo. Deixe a tua alma se deleitar e descansar e lembrar que o Senhor não cansa, não dorme, e que Ele está vendo sim, Ele está cuidando sim, Ele sabe o tempo certo de agir sim. Ele está olhando para nós como seus filhos, cuidando de nós, e Ele está olhando para aqueles que estão agindo com maldade também. Ele está vendo. Talvez você diga: Deus, o Senhor está olhando para mim que te sirvo? E essas pessoas que Ele está olhando, Ele está vendo. Toda a criação está debaixo do olhar do Senhor. Deus está acalmando crente aqui nessa manhã, pastor. Crente que está dizendo: Jesus, olha aí o que é que fizeram. Agiram com uma maldade para comigo. Sabe, gente que puxa o tapete e você nem sabe. Gente que vai por trás e faz arrumadinho. E você fica triste porque você sabe quem foi que fez, mas ninguém sabe. Se você for falar, ninguém acredita, não é assim? Por quê? Porque gente mal se finge de bom. E o Senhor está dizendo: mas eu sei. Eu sei quando planejou. Eu sei quando tramou. Eu sei quando chegou. O Senhor está indo nessa direção aqui, nesse momento, para dizer para você que fica tranquilo. Papai vê tudo, Ele sabe defender os seus filhos. Papai vê tudo e Ele não deixa isso passar. Deus vê tudo e Ele sabe a hora certa, querido, querida, de te justificar, de realmente te apresentar. Eu conheço irmãs que oram porque pastor vive num ambiente, não sei por que Deus está falando isso, mas eu vou falar, Deus está mandando, que vive um ambiente de trabalho com tanta tensão, que vive um ambiente de trabalho que é como se convivesse o tempo todo com inimigos, que é orando e dizendo: Senhor, me livra de qualquer afronta, me livra de levantes, me livra, Senhor, de falsidade, me livra, Deus, do falso testemunho, me livra, Deus, do que estão tramando para comigo. Deus está falando com filhos nesta hora. Ei, querido, querida, eu não sei porquê, mas se Deus está falando é porque tem direção certa. Se Deus assim quer falar é porque é resposta para crente nesta manhã, e esse Deus é poderoso para dizer para você: filho, filha, eu vi. Você está chorando porque está dizendo: ninguém viu, Senhor. E se eu for falar, não tem câmera, não vão puxar a imagem, eu vou passar por mentirosa. Deus está dizendo: mas eu vi. E de mim ninguém esconde nada. Deus vai chegar com vitória aí nessa situação. Deus vai dar o decreto. Deus vai mostrar quem você é nesse ambiente de trabalho. Talvez alguém esteja dizendo: ah, Deus não está falando para mim, mas está falando para o teu irmão. Pega aí.
porque isso é para toda situação na nossa vida. Deus viu e Ele está dizendo que você não vai sair envergonhada. Ele vai apresentar a situação de uma forma surpreendente e você vai louvar o nome do Senhor aí. Aleluia. É para a glória de Deus, viu, amada? É para a glória de Deus. Fica quietinha, porque Ele viu. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Ele vê tudo. O meu combustível pra continuar